Olá, alunos do sexto ano, professor Esquilace aqui, tudo bem? Gravando esse vídeo aqui para vocês, né? Por uma questão de segurança, eu vou deixar esse vídeo no YouTube. Nós não vamos ter ainda interação como a gente tinha no Meet, né? Por uma questão de segurança, porque a gente está recebendo relatos de pessoas que acabam invadindo essas aulas. Mas de qualquer forma, você vai ter essa aula comigo e você pode assistir essa aula quantas vezes quiser e quando você quiser, tá? Então, o objetivo da gente gravar isso agora é para vocês terem mais segurança e poder ter acesso a essa aula quando vocês quiserem. Então, essa aula vai ser disponibilizada, né, para o sexto A e B, vai ser sexta-feira, às 10 às 11, isso é a primeira vez, porque depois você pode assistir outras vezes, e para o sexto C e D vai ser nas quartas-feiras, das 15 às 16, né, das 3 às 4 da tarde, como já era antes. Então, nós temos aqui, nesse assunto aqui, né, sistema respiratório e sistema digestório, essas questões que eu passei para vocês, que vocês vão fazer no caderno, certo? E aí, quem conseguir tirar foto da atividade, mandar pelo Google Sala de Aula, tudo bem. Não precisa levar na escola, porque é para evitar sair de casa, é para evitar ter contato com outros lugares que não são necessários, tá? Então, se não conseguir mandar pelo Google Sala de Aula, quando for possível, a gente olha, né, os professores, nós vamos olhar cada uma das atividades que vocês fizerem. Então, para responder essas questões aqui, que eu vou responder essas atividades, essas questões na outra semana. Hoje nós vamos discutir o assunto, que é sistema digestório e sistema respiratório, certo? Então vamos lá. Então, primeiro a gente tem que entender como que é que o nosso corpo é organizado, né? A gente às vezes olha assim no espelho e não tem ideia o que tem por dentro para formar o corpo que nós temos, né? Então, como é que o nosso corpo está organizado? Então, o nosso corpo, eu vou até também ajudar vocês, é uma questão de como é que se lê um texto e como é que se interpreta o texto. Isso é para ajudar vocês a aprenderem aquela sequência que eu já ensinei, uma maneira de aprender com facilidade. Ler o texto, entender o texto para refletir sobre ele e depois poder responder as questões das atividades, certo? Então vamos lá, nós temos aqui que o nosso corpo ele é formado por vários sistemas que precisam atuar em conjunto, quer dizer, tem que atuar juntos, né, cada um desses sistemas. E um exemplo é o sistema digestório, que a gente vai discutir nessa unidade, que é o responsável pela digestão e absorção dos nutrientes que nós encontramos nos alimentos. Então, nós temos aqui um exemplo de uma menina, o corpo dela, e no corpo dela nós temos, dentre vários sistemas, nós temos aqui 5 exemplos: o esquelético, que são os ossos, o sistema muscular, todo tipo de músculo que nós temos no corpo, o sistema cardiovascular, que é o que faz o sangue circular, o sistema nervoso, que permite a gente sentir que pisou numa pedrinha, né, e tomar uma atitude em reação a isso, isso é o sistema nervoso que faz, e o sistema digestório. E esses sistemas, né, existe uma organização, existem níveis de organização para o nosso corpo. Cada sistema do corpo humano, ele é formado então por órgãos, como o estômago e o intestino. Isso no caso do sistema digestório. Então, esses órgãos, por sua vez, eles são formados pelo que nós chamamos de tecidos. Então, a parede do estômago, por exemplo, ela é formada por várias camadas de tecidos musculares. E esses tecidos eles são formados por células, que são as menores partes vivas que nós temos no nosso corpo, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, sistemas, órgãos, tecidos e células
representam alguns níveis de organização dos organismos. Então, o corpo humano é um organismo, tá? Assim, células formam tecidos, os tecidos vão formar os órgãos e os órgãos vão formar os sistemas. Então, os sistemas, enfim, que são cerca de 11, eles vão trabalhar em conjunto e vai permitir a realização de todas as funções e atividades que o nosso corpo desempenha. Tá? Nós temos aqui um exemplo de uma menininha, né, representando aqui o corpo humano, né, o organismo, e nós temos aqui o sistema digestório. Então, mas vamos começar do primeiro, a primeira unidade viva que nós temos, que é a célula. Então, nível da célula. Então, aqui é uma célula muscular, chamada de não estriada e lisa. Tá? Isso não é importante. Mas várias células dessas vão formar um tecido. Tá? Um tecido é como se fosse o tecido de uma roupa, não é bem a linha, né? Porque a linha ela é comprida. A célula ela é uma unidade bem pequena. Uma célula ligada na outra talvez formaria a linha e várias linhas do tecido, para vocês entenderem um pouquinho. Então, e esses tecidos, eles vão formar, no caso aqui nós temos um tecido muscular não estriado ou liso, que é o tipo da célula, e vários tecidos vão formar o quê? O órgão. Tá? No caso aqui nós temos um estômago. E ele é formado por camadas de tecido muscular não estriado e liso, e também de tecido epitelial. É um outro tipo de tecido que é formado por várias células. E vários órgãos vão formar o sistema, que nós temos o sistema. Nós temos o esôfago, o fígado, o estômago, o pâncreas, a vesícula biliar, o intestino grosso e o intestino delgado. Tudo isso forma o sistema digestório que é um dos sistemas que tem dentro do organismo, certo? Então isso aqui é um exemplo de níveis de organização do corpo humano, tá? Então vamos ver agora o que é a célula. A célula, ela é a menor parte viva que tem no nosso corpo, tá? Então o nosso corpo, ele possui uma quantidade muito grande, enorme de células. E elas são tão pequenas que a gente não pode ver ela a olho nu, tá? E para que elas se mantenham vivas, todas essas células elas precisam receber o quê? Nutrientes que vêm dos alimentos. Alguns deles, né, eles fornecem energia e outros são utilizados para formar mais material vivo, ou seja, material para formar novas células. E a célula também precisa de gás oxigênio, que é necessário para a vida. E essas células a gente só consegue ver utilizando um aparelho chamado microscópio. E nós temos aqui alguns tipos de células, sem falar que essas células são diferentes, né? Nós temos aqui células no sangue, só no sangue a gente encontra aqui, temos 3 diferentes tipos de células, mas tem vários outros. Tá? Nós temos as células que temos no osso, células que ficam lá na parede do pulmão, chamado trato respiratório. Tá? Nós temos células musculares que estão presentes no coração. Nós temos outros tipos de células musculares, chamadas não estriadas ou lisas, e temos também células musculares chamadas estriadas. E ainda temos a célula nervosa, que elas estão no cérebro e nos nervos, tá? Então, em muitos tecidos, as células, elas se multiplicam. Primeiro elas crescem e depois se dividem em duas, cada uma e mais duas, e assim por diante. Então, isso vai permitir o crescimento do nosso corpo até a fase adulta. Então, nos adultos, as células novas, elas substituem aquelas que morrem ao longo da vida, tá? Então, constantemente você está trocando células, né? As células vão se dividindo e vai trocando. Quando você toma sol e você descasca, aquela pelinha que você solta lá, tá, tem milhares de células ali. Tá? E o corpo vai fazendo essa renovação. Então, baseado nisso, vamos começar pelo sistema digestório aqui. Qual que é o caminho que o alimento faz até a gente conseguir
mandar para todas as células o nutriente. Então, ele está dando exemplo aqui nesse livro. A pessoa come, quando ela come uma maçã, alface, batata, arroz, ou seja, qualquer tipo de alimento, tudo que a gente come vai seguir um caminho pelo nosso corpo, através do que a gente chama de sistema digestório. E ao longo desse trajeto, o alimento ele vai se transformando, vai sofrendo transformações. E lá no final desse processo, a água e os nutrientes que fazem parte dos alimentos, eles vão ser aproveitados pelo nosso organismo. Então, lá no intestino, o que tem de nutriente, água vai passar para o sangue e o sangue vai distribuir para o corpo todo. Agora, o que sobra vai ser eliminado em forma as fezes. Então, as fezes é aquilo que a gente não utilizou para retirar os nutrientes e a água, tá? Que a água também é um tipo de nutriente. Então, no resuminho, a digestão ela transforma os alimentos ao longo do sistema digestório, fazendo com que os nutrientes possam ser usados pelo nosso organismo. Então, ao longo do sistema digestório, o alimento ele vai passar por vários órgãos, como a boca, o estômago, o intestino. E nesses locais tem os sucos digestivos, que eles vão agir sobre os alimentos e vão transformar eles em partes cada vez menores. Então, depois que eles são meio que quebrados nesses pedaços bem pequenos, os alimentos podem ser absorvidos pela parede do intestino e vai penetrar nos vasos sanguíneos e o sangue vai levar esses nutrientes para todas as células do seu corpo, desde a célula que está no topo da tua cabeça até a célula que está lá na ponta do dedão. Tá? Todas essas células têm que receber nutrientes. Se ela não recebe, ela morre. Tá? Então, por isso que todas as células têm que receber. E você pode ver, se você bate a cabeça com força e sai um pouco de sangue, é porque ali chega nutriente, que é o sangue que transporta o nutriente. Quando você chuta uma pedra e sai sangue do dedão, é porque sai, o sangue chega ali. Então, tem que chegar em todas as células. Tá? E aqui nós temos uma ilustração, né, desculpa, que representa o sistema digestório. O menino aqui está comendo uma maçã, então nós temos aqui no número 1 a boca e aqui as glândulas salivares, que elas produzem as salivas. Então, na boca, os alimentos são triturados e vai se misturar a saliva. Esse bolo alimentar que já começa a ser digerido, porque a saliva ajuda na digestão, ele é empurrado lá para o esôfago, com a ajuda da língua. Então, aqui na boca, com a ajuda da língua, alimento cheio de saliva é empurrado para o esôfago. Movimentos musculares, olha a célula muscular aí, lá do esôfago, vai empurrar esse bolo alimentar até ele chegar aqui no estômago. Ah, professor, eu não tenho esôfago, não. Claro que tem, você já até sentiu ele. Quando você come depressa e você não mastiga direito e você engole, você já percebeu que você sente a comida descendo? Até que chega uma hora que aí para de doer e você sente que ele saiu dali? Esse daí é o teu esôfago, tá? Então, quando chega lá no estômago, que é o item 3, esse bolo alimentar ele vai ser digerido pelo suco gástrico. O que é o suco gástrico? É uma substância que o nosso corpo produz para fazer aquilo que a gente falou, vai quebrar em partes cada vez menores. Por quê? Porque quando chegar lá no intestino, aí nós temos aqui, ó, chegou no intestino delgado. O bolo alimentar ele vai receber a bile. Essa bile é uma substância que ela vai auxiliar a digestão da gordura, ou seja, a quebrar a gordura. E tem outros sucos digestivos que vão completar essa digestão. Então, os nutrientes, agora que foram reduzidos ao seu menor tamanho, junto com a água, ela vai atravessar a parede do intestino e vai entrar no sangue. Agora, o que não foi digerido, o que não conseguiu tirar nutriente ou água, vai para o intestino grosso, que é o item 5 aí. Então, o 4 aqui é o intestino delgado. Aí, só para saber, não dá para ver direito, mas aqui ó, temos o estômago, o fígado, que é uma glândula, e aqui embaixo temos a vesícula biliar, que nós vimos lá que quebra gordura. E o fígado também tem as suas funções.
E tem também o pâncreas aqui amarelinho embaixo do estômago. Então, o 4 é o intestino delgado, e o que não foi utilizado aqui de nutriente, água, é jogado para o intestino grosso, que também tem absorção de água, tá? No intestino grosso. Agora, tudo que não foi digerido, como as fibras dos vegetais, vai seguir para o reto, que é o número 6 aqui. No reto, as fibras dos alimentos vegetais estimulam a eliminação das fezes pelo ânus. Então é assim que o alimento entra, é digerido, sofre o processo de digestão, tira-se os nutrientes e a água desse alimento e tudo aquilo que não é utilizado é descartado lá no reto através do ânus quando você vai ao banheiro e faz cocô, né? E isso é uma coisa natural. Todo mundo faz isso, certo? Continuando então, agora falando sobre outro sistema. Então nós vimos, lembra que a gente viu a célula lá, eu vou voltar para lembrar, ó. A célula precisa de nutrientes. Nós já vimos, é o sistema digestório. Mas precisa também do gás oxigênio, que é necessário para a célula ficar viva. Se não tiver oxigênio, a célula morre. E aí a gente vai lá para o outro sistema, que é o sistema respiratório. Certo? Então, primeiro, vamos entender do que o ar é formado. Então, vamos lá. Então, o ar, ele forma uma camada chamada atmosfera, né, que ela envolve todo o planeta. E ele é constituído, né, quer dizer, ele tem uma mistura de gases que a gente não vê, eles são invisíveis, sendo que os três principais gases, né, ligados aos seres vivos, é o gás hidrogênio, nitrogênio, o gás oxigênio e o gás carbônico. Então, para você entender aqui, como é que esses três gases, principalmente, estão distribuídos aqui na atmosfera. Então, ó, se a gente pegar essa cor aqui meio salmão, sei lá, isso aqui é quando nós temos de gás nitrogênio na atmosfera, tá? Que representaria 70%. Aqui tem 100 quadradinhos. 78 quadradinhos é formado pelo gás nitrogênio. 21 é formado pelo gás oxigênio. E só um quadradinho é formado por gás carbônico e outros gases que nós temos na atmosfera, como o vapor d'água, tá? Então, ó, isso é para você entender como é que está presente o gás na atmosfera. Em nossa volta agora, nesse exato momento, você tem 78% de nitrogênio no ar que está em volta de você, 21% de oxigênio que você usa para respirar e somente menos de 1% é o gás carbônico, certo? Então a gente pode perceber então, que a maior parte do ar ele é composto por nitrogênio e depois vem o oxigênio. Então o ar ele é importante, né? Ele é um recurso natural importante, pois assim como o solo e a água, ele é indispensável para que a vida exista no nosso planeta Terra. Para a maioria dos seres vivos, o gás ele é mais importante, o gás mais importante é o oxigênio. Por quê? Porque os seres humanos e outros animais respiram o oxigênio que existe no ar por meio dos pulmões. Só que o gás oxigênio também é encontrado dissolvido na água e ele é absorvido pela respiração de animais aquáticos, como no caso o peixe aí. Então essas brânquias que ficam aqui debaixo, parece que tem uma tampa, quando você vai comprar peixe, se você levantar isso tem que estar bem vermelho, que significa que ele é peixe fresco. Se tiver esbranquiçado, não compra não, que o peixe está ali há muito tempo, pode já estar em decomposição. Então, essa estrutura aqui é a branca e ela é vermelha porque é por ali que ele respira, por ali que ele pega o oxigênio que está presente no ar. Tá? Agora, por que eu não consigo ficar sem respirar? Então, você aprendeu, né, que o nosso organismo ele precisa de energia e essa energia a gente vai retirar lá dos alimentos. E por que será que nós não conseguimos ficar sem respirar? Bom, nós vimos também que a célula ela precisa de duas coisas, nutrientes e o oxigênio. Então, toda a célula necessita de energia para viver que vem dos alimentos.
Mas para obter essa energia, há duas condições: os nutrientes, como os açúcares que tem nos alimentos, e receber o oxigênio. O oxigênio ajuda o corpo a produzir energia. Então, os açúcares que vêm lá do sistema digestório dos nutrientes, e o oxigênio, que vai vir aqui, como a gente vai ver, no sistema respiratório, eles vão sofrer transformações e a energia vai ser fornecida para todas as células. E como sobra, vai aparecer o gás carbônico, que é o que a gente elimina na respiração. Então aí pede aqui, né, como a gente não consegue reunir, né, as pessoas, né, ele pede para levantar fazer um questionamento, se tivesse reunido com os colegas, né, de que forma os açúcares e o oxigênio são levados até as células. Eu já falei isso, mas vamos lembrar aqui, vamos ver que está em rosa aqui. Os nutrientes e o oxigênio, eles são levados pelo sangue até as células. Lembra? Lá no caso aqui do sistema digestório, lá no intestino, é levado para o sangue os nutrientes e a água. Então, o sangue ele vai recolher esses nutrientes, como os açúcares, do sistema digestório e vai recolher o oxigênio nos pulmões, que é o sistema respiratório. E por que a digestão e a respiração são necessárias para as células obterem energia? Bom, a digestão a gente já viu que ela fornece ao sangue os nutrientes. E a respiração ela vai fornecer o gás oxigênio. Então, cada uma das células que você tem no seu corpo, para obter energia, ela vai depender tanto da digestão como da respiração. É isso, tá? Então, ó, inspirar e expirar. É expirar, não é espirrar, não, tá? Respire bem fundo. Que movimento seu tórax faz quando você enche os pulmões de ar? Já soltei o ar. O que aconteceu com o tórax? Né, o tórax é, vamos chamar aqui o peito, né, para cima da barriga. Então, os movimentos de encher os pulmões de ar e depois soltar o ar, a gente chama respectivamente de inspiração, ar entra, expiração, o ar sai. São os movimentos respiratórios que permitem que o ar entre e saia dos pulmões constantemente, certo? E aí está mostrando as moças aqui curtindo o solzinho e respirando o ar puro, né? Então, para viver, as células do corpo humano necessitam do gás oxigênio que é obtido na respiração e também precisa de nutriente. Agora, do que dependem a inspiração e a expiração? Bom, nossa caixa torácica, o que é caixa torácica? É isso aqui, ó, é onde fica o nosso pulmão e aqui tem as costelas. Tá? A costela fica na frente, é como se a costela protegesse os nossos pulmões e, de certa forma, também o coração, que ele fica entre os dois pulmões. Tá? Mais do lado esquerdo aqui, só por curiosidade. Se você fechar a mão, o teu coração é mais ou menos do tamanho da tua mão fechada. Tá bom? Só para você ter uma ideia. Então, essa caixa torácica, onde ficam os pulmões, durante a inspiração, ele aumenta de volume, tanto no sentido horizontal como no sentido vertical. E vai ocorrer o contrário quando você faz a expiração. Tá? Aí tinha uma atividade que ele pede para fazer lá, né? Que é a respiração, que a gente puxar e soltar o ar. Então a gente percebe que é na inspiração, o diâmetro, se eu pudesse medir agora, o diâmetro da caixa torácica, ele aumenta no sentido horizontal. Isso acontece por causa dos músculos que eles levantam e abaixam as costelas. Lembra que eu falei que a caixa torácica é formada de costela? Né? Ele está mostrando aqui, ó, a caixa torácica. E aqui na frente as costelas, aqui em branco. Tá? Então, aqui é a inspiração. O ar entra e aí ocorre esse fenômeno aqui. Então, a caixa torácica ela também aumenta de volume na vertical durante a inspiração, graças aqui ao diafragma, que é um músculo que fica aqui embaixo, certo?
um grande músculo que separa a caixa torácica do abdômen. Então, daqui para baixo é o sistema digestório, né? Isso. Então, a caixa torácica ela vai aumentar o volume na vertical também durante a inspiração, graças a como nós vimos ali o diafragma, que é um grande músculo que separa a caixa torácica do abdômen. O diafragma está representado aqui pela cor vermelha, que é a cor do músculo, né? Só para você saber, quando você vê um pedaço de carne crua, aquilo é músculo. Você vai no açougue, eu quero músculo. Na verdade, o açougue tinha que falar, mas qual deles? Tudo que tem lá, quase tudo, né? Quase todos os tipos de carne ali são músculos. Agora, tem um tipo de músculo que eles dão o nome de músculo mesmo, mas geralmente dá outro nome. Acém, contrafilé, alcatra, picanha, sei lá mais o que, tá? Mas toda carne é um músculo, isso é importante saber. Então, quando o diafragma se contrai, ele abaixa. Então, o volume da caixa torácica vai aumentar na vertical e o ar vai encher os pulmões. Agora, quando esse diafragma ele relaxa, ele sobe. Aí o volume da caixa torácica diminui e o ar sai dos pulmões. Aí é a expiração. Então, inspiração, ar entra. Expiração, o ar sai. Tudo bem? E qual que é o caminho, então, que esse ar faz até chegar lá nos pulmões e a gente fazer a inspiração e a expiração? Para fazer a inspiração e a expiração, né, a gente precisa puxar o ar para dentro. Então, primeiro vamos ver. O ser humano, né, já vimos que a gente precisa de oxigênio, que está presente no ar, mas qual que é o caminho que o ar percorre no nosso corpo? Então, o ar ele pode entrar em nosso corpo pelo nariz e pela boca. O mais importante, gente, o mais saudável é entrar pelo nariz. Por quê? Esses pelinhos que você tem no nariz e essa caca que você tem no nariz não é à toa. O pelinho e a caca que você tem no nariz, que a gente chama de muco nasal, ali quando entra a sujeira, ele gruda nesse muco nasal, né? E nos pelinhos. Então é como se fosse um filtro. O nariz filtra o ar sujo que entra nos nossos pulmões. Então, por isso que é mais importante você respirar pelo nariz, porque se você puxar pela boca, não tem filtro nenhum. Vai direto para o pulmão se o ar estiver poluído ou com algumas coisas no ar, tá? Então, ao entrar pelo nariz, ele vai chegar lá o que a gente chama de fossas nasais. Então, o nariz está aqui, aqui em cima temos as fossas nasais. Como eu disse, onde são retidas as sujeiras do ar. O ar também pode entrar pela boca, como quando estamos fazendo alguma atividade física, o nosso corpo precisa de muito mais ar. Aí você está exigindo mais do corpo, você tem que puxar mais ar, aí vai pela boca, mas não tem o filtro. Então, isso só é possível porque a faringe, que faz parte tanto do sistema digestório como do respiratório, está aqui, ó, faringe. Então, o ar e a comida entram aqui, a comida entra pela boca, o ar pode entrar pela boca, mas o ar pode entrar pelas fossas nasais, pelo nariz, e ali ele pode ser filtrado. Então chega aqui na faringe. Depois da faringe vem a laringe, logo depois. A laringe ela possui uma espécie de tampa que abre e fecha. Isso é bem interessante, que ela chama de epiglote. Porque ela se fecha quando a gente engole o alimento. Para quê? Para evitar que o alimento entre lá dentro do pulmão, faz parte do sistema respiratório. Porque quando você está comendo e conversando ao mesmo tempo, você tem que respirar. Aí a epiglote fica ali, abre e fecha, porque você está falando, respirando, comendo. Então, às vezes, quando a pessoa engasga, é porque entrou comida dentro do pulmão. E aí a pessoa tem que tossir. O fato de você tossir é uma defesa do seu corpo para tirar qualquer coisa que está dentro ali que entrou no teu pulmão, um corpo estranho. Então a tosse é uma defesa, não é uma coisa ruim. A tosse está te ajudando a manter o teu pulmão livre de qualquer coisa. Então, nessa laringe vem uma espécie de tampa, que é a epiglote,
ela se fecha quando estamos engolindo o alimento. Então, porque, como eu já disse, evita que o alimento entre lá no sistema respiratório. Então, a gente não consegue engolir e respirar ao mesmo tempo, pois a epiglote ela se fecha, impedindo a passagem de ar pela laringe. Na laringe também se encontra o que a gente chama de pregas vocais, que é através da passagem do ar que as pregas vibram, e aí é possível falar, certo? Então, depois que desce pela laringe, aí o ar vai chegar aos brônquios, que levam o oxigênio aos pulmões, o direito e o esquerdo, como nós estamos vendo aqui. E ao diafragma aqui, ó, que ajuda na respiração. Então, a hora que chega aqui dentro dos pulmões, os brônquios aqui, eles vão se tornar estruturas menores ainda, chamadas de bronquíolos, até que depois vai chegar numa estrutura menor ainda, chamada de alvéolo. E é aí que o oxigênio que está no ar vai entrar por esses alvéolos e vai até o sangue. E aí esse oxigênio que entrou na célula vai ser levado para todas as outras células do corpo. E depois que essa célula deixa o oxigênio nas outras células, ele pega o gás carbônico, que é o resíduo, é como se fosse o lixo que a célula produz quando ela produz energia. E aí essa célula vai voltar para o pulmão, lá no pulmão ele solta o gás carbônico e pega o oxigênio de novo e começa a circular pelo corpo de novo. Certo? Então é isso, gente. Essa foi uma explicação. Com essa explicação que eu fiz aqui, como eu disse, você pode rever isso quantas vezes você quiser, se você ficou com dúvida, não tem problema. E se alguém, inclusive, tiver como vai estar no YouTube, né? Tem gente que consegue assistir o YouTube pela televisão, tá? Você pode assistir essa aula na televisão, não precisa ser nem no celular, tá? Caso a televisão consiga fazer isso. Tudo bem? É só usar o link aí que eu estou enviando para vocês que vocês usaram para assistir essa aula. Então é isso, gente. A partir disso que nós vimos, vocês vão voltar lá com calma e vai responder todas essas 4 questões aqui no caderno. Então você vai, fez no caderno, tira uma foto, me manda pelo e-mail lá do GSA, do Google Sala de Aula. Não é para levar caderno na escola, certo? Então é isso, gente. Aí na semana que vem eu coloco o vídeo com a resposta das atividades, ok? Então tá, gente. Um abraço e até mais.